Kleber, a ideia de fazer o filme Retratos Fantasmas deve ter surgido algumas vezes na sua cabeça como possibilidade, né? Mas quando é que você disse, vou fazer o filme, bateu o martelo? Bom, ao longo de muito tempo eu vim guardando materiais, né? Na época da universidade, eu fiz jornalismo na Universidade Federal de Pernambuco no início dos anos 90 e eu com a câmera VHS naquela época eu filmei muitas das salas que tinham fechado e que estavam para fechar, né, no centro do Recife. Eu também fotografava muito em 35mm. E parte desse material virou meu TCC de final de curso de jornalismo. O tempo passou e eu fui viver a vida, guardei esse material e o assunto sala de cinema sempre ficava voltando nos meus filmes. O Som ao Redor, por exemplo, tem uma sequência muito rápida, onde no engenho daquela família, o personagem João ele visita as ruínas do cinema do engenho. É uma cena muito rápida, mas que está lá no aquário. Sônia passa na frente do ex-cinema moderno, agora uma loja de eletrodoméstico. E agora aquele cinema está no Retratos Fantasmas com a cena que eu filmei em Aquários. E aí agora, uns 7 anos atrás, eu decidi sentar e rever o material. E eu achei que o material... Você sabe quando o tempo é muito generoso com o material? E você vê aquele material e diz, isso aqui é muito interessante, isso aqui o tempo já agiu, já valorizou esse material. E eu parti para procurar mais acervos. E achei, principalmente em famílias. Famílias são grandes acervos. E começa assim o filme, né? Esse resgate de memória da família, do apartamento da sua mãe, de Setúbal, o bairro, né? Ou seja, o que formou você com o olhar do cineasta que você tem hoje, está lá atrás, está lá no apartamento da sua mãe. Sim, porque não só foi a nossa casa, e uma casa que significou muito para minha mãe, porque veio depois de uma separação, mas desde muito cedo eu fotografei muito aquele lugar, né? E eu fiz minhas primeiras experiências, meus primeiros filmes primitivos foram feitos naquele apartamento. Depois, com um pouquinho mais de equipamento, eu comecei a fazer filmes um pouco mais bem feitos no apartamento. Depois eu fiz o Som ao Redor no apartamento, né? Então é um caso muito particular de uma casa, que é uma casa normal, de uma família, um apartamento de 3 quartos, que foi muito filmado ao longo de 20 anos. Eu tenho aquela sala de todos os ângulos, em todos os formatos, né? De VHS a 35mm, Super 8, fotografia. Então isso me deu um exercício de montagem que para mim seria um desafio muito interessante, né? E quando nós entendemos que nós íamos nos mudar daquele lugar, foi um estranho combustível para o Retratos Fantasmas ganhar o formato final dele, porque o filme começava na cidade e eu não estava gostando da forma como ele começava na cidade. Parecia um catálogo de sala de cinema. Mas quando eu fui para o apartamento, o filme ganhou uma energia que me agrada bastante, porque é muito honesto, né, o que está ali. Você diz que relutou em dizer que ama o centro do Recife. E você declara esse amor no filme. A ponto de ter um mapa afetivo da cidade, com aqueles cinemas. E por que surgiu esse mapa? O mapa afetivo, ele não necessariamente é um mapa preciso da geografia, né? Ele não é um Google Maps. Ele é um mapa que expõe tudo o que realmente te interessa, né? Eu gosto muito desse tipo de mapa. O Coutinho propôs para os habitantes daquela pequena vila no sertão da Paraíba, em Um Princípio e o Fim, um dos últimos filmes dele, ele pediu para as pessoas desenharem um mapa da comunidade. Isso foi uma coisa que eu pensei muito na escritura do roteiro de Bacurau, que eu fiz com Juliano Dornelles, né? Bacurau também tem um mapa afetivo.
Inclusive, esse mapa é puxado na sala de aula no momento em que o professor e a turma de crianças entendem que eles não estão mais no mapa digital, né? O mapa digital, Bacurau sumiu, mas no mapa de papel afetivo, Bacurau permanece. Então, eu tenho um apego muito grande pelo mapa que você consegue desenhar a partir do que você lembra e do que você gosta numa cidade ou num lugar. Eu posso fazer um mapa afetivo da minha São Paulo, por exemplo, que não tem nada a ver com o mapa do Uber ou da geografia corrente, digamos assim. Então eu achei que era um exercício, uma imagem muito boa de colocar no filme. Mas você você disse que eu falo, que eu tive dúvida se colocava no filme Eu Amo o Centro do Recife, porque às vezes, num filme, uma frase como essa pode soar um tanto melô, né? Mas teve um momento da montagem que eu entendi que esse filme é um filme melô, é um filme melodramático, eu não tenho nenhum problema com isso. Eu tenho Sidney Magal cantando O Meu Sangue Ferve por Você, eu tenho eu colocando um mapa afetivo e eu tenho eu dizendo Eu Amo o Centro do Recife. Então, eu acho que a partir de um momento eu abracei esse melô no filme e eu gosto muito desse tom, né? Que é o tom, não vou dizer em que momento, da conversa que você tem com o motorista do Uber também. É um tom assim. Né? Aliás, sensacional ele, viu? É um tom de você estar de bem com as pessoas. Você tá, claro, às vezes você pega um Uber e você, obviamente, não vai com a cara da pessoa, mas às vezes você vai muito com a cara da pessoa, né? E existe uma troca muito boa ali. Surge uma conversa, né? Uma conversa espontânea, boa, tranquila, né? E eu quis fazer essa cena muito sobre isso. Exceto que a partir de um determinado momento a conversa ela toma o rumo do fantástico, né? Que eu adoro na literatura, no cinema, né? E no cinema você pode fazer isso, né? E com alguns efeitos especiais muito simples, o filme vai para outro lugar. E eu adoro isso. E que abre possibilidade de leitura para as pessoas infinitas. A discussão está aberta. E vem ao encontro o que a The Playlist escreveu, não é? Que você faz pelo Recife, o que o Godard fez para o Paris, o que o Scorsese faz para Nova York. Isso eu acho sensacional. Eu concordo. Eu concordo porque eu acho que nós que trabalhamos, né, com expressão artística, a gente tem que usar a matéria-prima que está disponível aqui perto, né? Eu não veria muito sentido eu ir para Paris fazer um filme de turista. Eu prefiro fazer um filme sobre um lugar que me toca, né? Eu poderia talvez fazer um filme sobre São Paulo. Eu tenho já uma vivência de São Paulo. Existe uma São Paulo em mim que obviamente não é a sua, porque você é daqui. Você tem a sua vida aqui. Mas eu ficaria talvez um pouco com o pé atrás de parecer um estrangeiro, né? Falando de platitudes, né? sobre São Paulo. Esse para mim é o meu maior medo de fazer um filme em outro lugar. Eu não descarto a possibilidade. Acho que é possível fazer. Mas, por exemplo, Carol Reed foi para Viena fazer um filme sobre Viena, no Terceiro Homem, que é absolutamente incrível aquele filme, né? Mas um momento muito particular da história, pós-Segunda Guerra. Mas eu penso muito sobre a textura que você tem quando você conhece o lugar, né? Quando você conhece o espaço. E o título Retratos Fantasmas? Quando é que surgiu? Esse título surgiu, eu acho que em janeiro ou fevereiro, bem tarde no processo. Porque o filme tinha um título que eu gostava, mas ninguém gostava, era cômico assim. Os amigos todos gongavam esse título. Qual? Os Cinemas do Centro do Recife, né? Você está rindo meio sem graça, né? Mas enfim, eu gostava e ninguém gostava e eu desisti do título, mas eu consegui utilizá-lo na parte 2. O filme tem 3 partes. Tem 3 partes. E a segunda parte eu acho que entra muito bem, é Os Cinemas do Centro do Recife. E aí eu acho que funciona. E antes disso, ele passou um tempão sem título.
E, finalmente, Retratos Fantasmas, que veio de um amigo, colega de trabalho de programação do Instituto Moreira Salles. E veio do meu filho também. Meu filho disse que, antes do meu colega, ele disse que talvez deveria ter fantasmas no título, e eu gostei. E aí nós chegamos a um acordo com Retratos Fantasmas. E eu gosto muito desse título. Também gosto e é engraçado, né? Que a gente vai assistindo o filme, eu sou muito de fazer isso, né? E isso é de cada pessoa. Através do título e como você já surpreende, começando, não falando do cinema propriamente dito, das salas, mas começando com o apartamento da sua mãe, aí vou captando aqui e ali onde é que estão os possíveis fantasmas, né? O possível fantasma, o suposto fantasma de uma foto, um suposto latido de um cão que já morreu, um letreiro de Batman na marquise do... como é que chama o cinema? Do moderno. Do moderno, exatamente. A digitalização de inteligência artificial começou a criar coisas ali, né? Isso é muito interessante, porque é uma tecnologia muito nova, né? E diz que mexeu com você isso, mas né? você fala suposto fantasma da foto, eu não usaria suposto, aquilo é um fantasma. É um fantasma? Eu não sei, sei, né? Eu tenho certeza que aquilo é um fantasma. Embora eu não seja religioso, né? Mas eu conheço minha câmera, não faz o menor sentido aquilo estar ali. E aquele foi um momento da minha vida onde aconteceram coisas inexplicáveis, né? E as pessoas diziam que eu tinha que ir no centro espírita. Eu nunca fui. Diziam que você era médium? Dizendo que eu era médium, mas eu nunca fui. E agora eu acho muito engraçado, interessante você falar suposto, mas eu não acho que... Porque eu não tenho certeza. Eu tenho certeza que aquilo é um fantasma. Você tem certeza. E está no filme. Como o filme vai na possibilidade de ter pontos que sejam ficcionais, aí eu nunca tenho certeza onde você está com a ficção, onde você está com Aquela com a foto não ali. foi adulterada, não é Photoshop, aquilo é de verdade. Outras partes do filme, sim. Eu brinco, filmes de ficção são os melhores documentários. Exatamente. Eu acho muito bom quando você, às vezes, fica inseguro sobre o que você está vendo no filme, né? E é muito boa essa insegurança, porque tem cinema demais, tem filme demais que te dá segurança, né? E é muito bom você ficar incerto sobre o que você está vendo. Acho que os melhores filmes te deixam sem saber muito bem o que você está vendo. E foi exatamente assim que eu fiquei. A rigor, esse filme começou, acho que como você bem chamou a atenção, quando você era jovem e com a sua câmera VHS, o sua Super 8, saía gravando aqueles cinemas, que eu acho que você na época não tinha ideia no que resultaria. Mas para esse filme aqui ficou surpreendente. Você resgatou um personagem que se tornou quase que um protagonista, que é aquele projecionista, que é demais. Seu Alexandre é uma das grandes pessoas que eu tive a sorte de conhecer na vida. Ele é uma grande pessoa. Eu acho que o filme te sugere, eu acho que o filme é capaz de sugerir o quão incrível ele era, né? Uma pessoa incrível. E ele faleceu em 2002, um grande amigo. E a última parte do filme fala sobre como os templos da sétima arte se transformaram em templos religiosos. Não é? É meio melancólico ver isso. A gente acha que não... Quer dizer, eu não sei o que você acha. Que não tem mais volta por uma questão de mercado. Sim, mas eu acredito, eu acho que o Recife e Recife em algumas outras cidades é prova disso. Eu acredito que espaços históricos, cinemas históricos de grande porte, eles podem ser transformados em espaços de formação de público e cinemas que têm uma reprogramação especial de repertório, né? O Recife tem o Cinema São Luís, que criou um microclima ao redor dele, né? O Bacurau ele foi visto por 33 mil pessoas no São Luís. Filas ao redor do quarteirão numa terça à tarde. Mas isso foi construído ao longo de muitos anos. O cinema pernambucano é muito bem visto no cinema
São Luís. Mas também o cinema internacional, os festivais que acontecem, um pouco como o Cine-Sesc que acontece em São Paulo, né? Mas o Cine-Sesc não é uma sala dos anos 40, é uma sala mais moderna. E não é uma sala de grande porte, é uma sala hoje considerada grande, mas não é uma sala de 1.500 lugares. Então, é possível uma prefeitura, um governo, ter um trabalho focado de utilizar um espaço desse para a construção de público. E São Paulo, claro, é uma cidade que tem muitos recursos, é uma cidade muito rica. E pode fazer isso com algumas das salas que continuam fechadas no centro de São Paulo, né? Então, eu realmente não vejo essas salas voltando como salas modernas do mercado para passar Barbie, mas eu vejo como salas formadoras que podem, inclusive, também exibir Barbie em algumas sessões. Né? É assim que funciona o São Luís do Recife. O seu filme é o primeiro filme deste ano, de 2023, o primeiro filme brasileiro deste ano, que eu vejo que está fazendo um barulho, que as pessoas estão interessadas, que as pessoas estão correndo para a pré-estreia. Infelizmente, o cinema brasileiro ele não está bem. Né? Eu vi dados recentes dizendo que só 1% da bilheteria neste primeiro semestre foi para o cinema brasileiro. 500 mil ingressos foram vendidos para todos os filmes. Por que você acha que isso está acontecendo? É muito importante contextualizar que nós estamos em 2023 saindo de uma pandemia que impactou o mundo inteiro e, no caso do Brasil, saindo de dois governos, o Temer e o Bolsonaro, que destruíram ou tentaram destruir uma ideia de cultura brasileira. Isso envolve, claro, o cinema. Eles, por exemplo, cancelaram algo que é de extrema importância, uma ferramenta muito importante, que é a cota de tela. Né? Os sul-coreanos usam cota de tela 146 dias por ano para filmes coreanos. Os franceses usam cotas de tela e nós sempre usamos cotas de tela. Até 2019, quando tivemos um ano incrível, não só de prestígio internacional com Bacurau, Prêmio do Júri em Cannes, Vida Invisível, Prêmio Sertã Regá, o filme da Maia Darinha, A Febre ganhando Locarno, Turma da Mônica fazendo 2 milhões nos cinemas como produto comercial, os filmes do Alder Gomes do Ceará indo muito bem também. Tivemos 13% do mercado. Né? Hoje a gente está com 1% por causa dessa queda que veio com a quebra do hábito de ir ao cinema por causa da pandemia, mas também por causa das sabotagens dos governos Temer e Bolsonaro. Isso não é pouca coisa. O novo governo agora está religando a ideia de cidadania relacionada à cultura e reconectando os sistemas de apoio e de incentivo à cultura. E a cota de tela ela deve voltar agora como um instrumento que é necessário imediatamente. Eu posso lhe dizer que na época do Som ao Redor, o Pedro Pinheiro, que era o programador Norte e Nordeste do Severino Ribeiro, ele me ligou querendo saber quando o filme ia ser lançado, porque não só porque ele tinha interesse em exibir o filme, que ele já estava ouvindo uma boa repercussão internacional, mas ele principalmente precisava preencher a cota de tela da empresa dele, que era a Severino Ribeiro. Ele tinha que ter a responsabilidade fiscal de preencher a cota de tela com o filme pernambucano. Então esse é um exemplo prático da importância e da eficácia de uma cota de tela. A cota de tela é parte do pacote, mas tem muitas outras coisas que acontecem quando um governo está indo contra a cultura e contra o produto brasileiro, que não faz o menor sentido, porque o audiovisual emprega 300 mil pessoas no Brasil, e um governo que está a favor da cultura. Então existe uma diferença muito grande aí. E eu espero que no próximo ano a gente já tenha recuperado os números e que Retratos Fantasmas ajude esses números a subirem um pouco. Está ajudando, vai ajudar. E assim a gente espera. Eu agradeço muito. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Agradeço muito a sua atenção e agradecemos pelo filme. Muito obrigado. Já esperando o próximo, que eu sei que você vai começar em breve. a fazer em breve. Né?